O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Só aquele que vem do céu, de junto de Deus, viu o Pai. Irmãos e irmãs, nesta Semana da Família, abrindo hoje esse período, este roteiro de celebração, de reflexão, celebrando o Dia do Pai, é fundamental para a nossa vida, para a nossa cultura e para a nossa fé. Jesus é o presente do Pai para a família. Jesus é o pão do céu, o alimento que mais precisamos. Mais do que o feijão e o arroz, temos necessidade de Jesus, o pão do céu. E como precisamos trabalhar para darmos conta disso? Temos carência deste alimento. O mundo carece de Jesus. O mundo carece desta grande descoberta que é o Pai do céu. Então, o primeiro ponto desta semana, gostaríamos que refletíssemos sobre isso. Quando alguém tem necessidade do feijão ou de arroz, agoniza bastante. Mas quando alguém tem necessidade do pão do céu, agoniza muito mais. Jesus é o pão da vida. Só tem vida quem dele se alimenta. E como é necessário o pai fazer e cumprir esta missão na família de dar este alimento aos seus filhos. Hoje eu vi aqui um casal, gostaria que se levantasse, se está aí, que com um filho adotivo entrou, eu conversei aí na entrada. Quem é, por favor? Onde está? Está por aí. Entrou com um filho adotivo, aqui ó, aqui né? Ou não? Não, está por aí. Está ali ó, obrigado, viu? Ali ó, olha ali, já tem um pouco de neve na cabeça, né? E ele e a sua esposa, muito obrigado, pode sentar. Depois de criar os filhos, adotou um filho. Pai, o Senhor é uma esperança para o padre,
para esta comunidade e para a sociedade, que briga por causa que quer tirar da cultura a imagem do pai. Por quê? Por que será? E agora, nesta fase da história, onde entramos numa ditadura da irracionalidade, a gente sequer pergunta por quê. Uma cultura de uma família patriarcal que sustenta uma sociedade há 2000 anos, agora não serve mais. Temos que tirar a figura do pai porque é opressora. Elementos de uma sociedade decadente que sempre recai em sistema político, econômico, ditatorial, arbitrário. Isto sim é opressão. Mas, se nós não refletirmos sobre isso, se você, pai, filho, esposa, não pensar sobre isso, esta cultura pode engolir a sua família. E claro que agora temos também diversas modalidades de família. Temos família sem pai, temos família sem mãe. E achei tão importante quando alguém disse: vivo numa nova configuração de família, mas não admito que seja desfeita na base a família tradicional. Se estivesse aqui, ia pedir para ficar de pé e parabenizar também. Como precisamos do pai. E este pai que eu apontei para vocês está aqui, veio com a sua esposa e o filhinho de mão dada, uma mãozinha para o pai e uma mão para a mãe. Não precisa mais palavras, ou as palavras serão mínimas, porque esta evangelização, este menino vai levar para a vida toda. Pai, seja você. Mãe, seja você. Filho, seja você o guardião da sua casa. Seja você a providenciar o pão da vida para a sua casa. O primeiro e o mais importante alimento. Segundo alimento mais importante da família, afeto. Eu fiz uma descoberta tão grandiosíssima esta semana. Estou tão feliz. Sabe por quê? Às vezes a sociedade cria dogmas. E os próprios cônjuges e famílias caem nestas armadilhas. É muito comum os casais dizerem assim: olha, tem gente que diz que não, tem casal que diz que nunca brigou. Eu não acredito. E todos nós, às vezes até o padre, cai nesta armadilha. E a gente pensa que todo casal briga e cria esse dogma social. Eu encontrei um casal nesta comunidade que nunca brigaram e já são avós. Ah, essa é a história da carochinha. É claro, pequenos desentendimentos não são considerados brigas. Falo aqui da briga que interrompe o convívio, a relação, o sim. Pequenos desentendimentos são saudáveis, especialmente quando se discute para o bem da família. Quando o pai, eu tenho isso também na minha família, o pai pensa só em você. Meu pai foi um exemplo. Mas na minha família, nos irmãos, às vezes se encontra um ou outro que pensa só em si. Esquece os filhos, esquece a esposa, pensa só em si. Como prejudica a família? E como precisamos entender que é possível viver sem as gritarias que São Paulo fala. Não contristeis o espírito. Tem um casal aqui e que está entre nós. E que vivem décadas juntos e nunca brigaram. Repito, pequenos desentendimentos para acertar o que precisa ser acertado.
e eu vi o testemunho de um dos filhos que disseram: eu quero casar, eu quero cuidar da minha família, eu casei e cuidei da minha família porque eu vejo como meus pais se amam. Que coisa linda! Isso deveria ser falado sobre os telhados. Isso deveria ser dito aí nas redes sociais, nas emissoras que atacam e destroem o casamento, que elevam as contradições e reprimem os exemplos. Até quando vamos permitir que a ditadura da irracionalidade mine a nossa família? Meu pai tinha 2 blusas no sudoeste do Paraná. Uma para o trabalho, levantar de madrugada, e uma para ir à missa. Aquela do trabalho, meu pai nunca lavava aquela blusa. Tinha um perfume que eu nunca mais vou encontrar. Quando de manhã cedinho, geada ali fora, na frente do fogão, em frente do fogão a lenha, meu pai com aquela blusa perfumadinha que nunca foi lavada, me pegava no colo em frente ao fogão, como está esse pai ali com esta filhinha. Que lugar semelhante ao paraíso, o filho que tem o colo do pai. Como é necessário isso? Às vezes não nos damos conta que a educação é mais o gesto e o afeto, e nossa sociedade consumista pensa que o ser humano, a matéria do ser humano é carne e ossos. Não é só isso, é afeto, é relação, é espiritualidade. Como precisamos do afeto na família. Pai, abrace, dê colo aos seus filhos enquanto é pequeno. Se não o fizer, depois de grande, eles vão punir você. E você vai ficar se perguntando: onde eu errei? Dei tudo para o meu filho. Gastei um monte de dinheiro, não sei onde eu errei. Dê muito amor, dê muito colo. Pegue a sua filha no colo todos os dias. Senão no futuro ela buscará outros colos para que inconscientemente seja recompensado o que não teve. Pai, seja guardião do afeto que a sua família precisa. Lute por isso. Como precisamos aprender. Terceiro ponto, a prática da igreja doméstica. Reze em família, círculos, grupos bíblicos de reflexão, oração em família. Não se pode perder o costume de rezar o terço em casa. Um dos momentos mais sublimes que eu tive com meu pai, minha mãe e meus irmãos, quando a gente sentava, o pai ou a mãe dizia: vamos rezar o terço. Este valor não pode passar jamais. Cultive a sua igreja doméstica, porque esta igreja, a grande comunidade, será internalizada quando a sua família for primeiro uma igreja doméstica. E com estes 3 pontos, a cultura do contra-valores, da inversão de valores, não terá sucesso dentro da sua casa. E a sua família vai submergir diante de todas as provas e contrariedades que se tem, porque das mais diversas formas e com todos os meios que se tem, você trabalha para trazer à sua família e aos seus filhos o alimento indispensável, mais importante, Jesus, o pão do céu, que diz hoje para nós: o pão que eu darei é a minha carne,
dada para a vida do mundo. Amém.